Você quer saber o que acontece no mundo esportivo? Agora. As notícias da política? Agora. Quer informações sobre a sua cidade? Agora. Para você, o entretenimento tem que ser agora. Então acesse agoramt.com.br. Aqui, a informação é imediata. A notícia não espera. Credibilidade, rapidez e a melhor equipe de jornalismo online da região sul de Mato Grosso. agoramt.com.br. Você, bem informado. A entrevistada dessa semana é a professora, doutora e escritora Lucileia Lopes Martins Tesouro, que vai nos contar um pouco mais sobre a sua história e também sobre as suas obras. De onde surgiu a ideia de fazer um livro sobre Rondonópolis? O livro sobre Rondonópolis, os livros, né? Eu tenho 4 livros sobre Rondonópolis, livros escritos a partir de uma tese de doutorado que eu defendi em 1993 pela USP. Na época eu dava aula na UFMT, que eu dei aula por 16 anos na UFMT, e o livro, ou a tese era Rondonópolis, o entroncamento de mão única, né? E a partir dessa tese, então, é que veio dar subsídios para eu estar embasando a história de Rondonópolis que eu vim escrever depois. Ou seja, depois que eu escrevi a tese de doutorado, né? Em seguida, eu senti a necessidade dos meus alunos, que eu dava aula da história do Mato Grosso, sobre exatamente alguma coisa que embasasse os dados que a gente, quer dizer, a gente não tinha dados em livros, então foi quando dados de Rondonópolis, foi quando então que eu vim e publiquei Rondonópolis, o entroncamento de mão única, que tem como base a minha tese de doutorado. Em seguida, eu percebi que o buraco era mais embaixo, que o problema não estava quem estava fazendo o curso de graduação, mas estaria no problema de que desde pequeno as pessoas não têm conhecimento sobre a história local. E aí, então, que eu vim em seguida e fiz Descobrindo Rondonópolis, que é um livro um livro didático para ser utilizado nas escolas de ensino fundamental, onde quisesse, mas principalmente de ensino fundamental. Qual ponto assim, você podia destacar como curiosidade? Bom, Rondonópolis ela tem uma história assim, ela é curiosa porque, primeiro, curiosa no ponto de vista assim que a maior parte das pessoas inclusive divulgam como a Rondonópolis tendo poucos anos. Nasceu em 1953, mas em 1953 foi emancipação política. Tá? Então, o curioso é que a história dela é muito mais antiga. Então, tanto que meu trabalho todo, desde a tese de doutorado, tenta buscar o processo de povoamento, de crescimento de Rondonópolis, mas começou lá em 1902, o povoamento. Agora, a ocupação ela é muito mais anterior. Você quer pensar que há 5.000 anos atrás, se você pegar aí o Baço, né, que tem toda como é que chama? As ruínas antigas que tem por aí, né? Os sítios arqueológicos, nós temos na região mais de 70 sítios arqueológicos, entre Jaciara, Jucimeira e Rondonópolis. Isso demonstra o quê? Que nossa região é muito antiga, que foi povoada há muito tempo atrás, né? Pelo menos 5.000 anos atrás já existiu gente morando por aqui. E até 1918 o nome chamava Povoação do Rio Vermelho. Tá? A partir de 18, então, é que foi mudado o nome para Rondonópolis. Curiosamente, por que Rondonópolis? Se Rondon não foi o fundador, ele é patrono. Foi o Otávio Pitaluga, né? Que era major, que era assessor das linhas telegráficas junto com Rondon, não é isso? E que ele era também deputado, o reduto eleitoral dele era nessa região, então para ele interessaria realmente que aqui viesse a crescer, né? Então a ideia de instalação de linha telegráfica não foi do Rondon, entendeu? Quando foi o Pitaluga coloca, e ele não gostou, porque ele achava que aqui era região de índios, o Rondon, então num jogo político, o que fez o Pitaluga? Ele, em homenagem a Rondon, coloca o nome de Rondonópolis na região. É um tipo de
um jogo, eu acredito, político, para poder preservar o nome dele junto com o Rondon e para não ter problema nenhum, eu acredito que seja assim, entendeu? O que diferencia a sua obra de outras já existentes? Olha, o mais difícil é quem vem primeiro. Né? Quem vem primeiro, por quê? Porque você vai ter que... a gente tem problemas, porque a história você não faz de assim, eu acho que. Você tem que ter embasamento documental. Né? Sem documento, você não faz história de forma nenhuma, muito menos uma tese. Tá? Então, como você ir atrás de documentos? Então, quando alguém já escreveu, já tem uma série de documentos, já tem assim uma configuração histórica, uma configuração geográfica, mais ou menos assim, mais palpável para você ir seguindo para poder desenvolver outro trabalho. Eu acredito assim que o meu trabalho, ele abriu um leque. Tá? Porque o meu trabalho é o povoamento e crescimento de Rondonópolis de várias vertentes. Eu falo desde a questão histórica, a questão geográfica, a questão política, econômica, a questão urbanística. É um leque. Mas não é um leque que está fechado, um leque aberto para as outras pessoas virem e se aprofundando. Eu acho que essa é assim, a minha contribuição. Tá? Eu fui a primeira pessoa que foi a primeira doutora, está fazendo uma tese baseada chama Rondonópolis, entroncamento de mão única, quer dizer, é um tema forte, né? Como nasceu o seu interesse pela história? Eu sempre gostei de escrever, né? Normalmente tem sempre alguém que gosta de escrever. Então, desde pequena que eu vejo, eu sou muito observadora, né? E, então, sempre gostei de estar colocando no papel sentimentos e aquilo que você está vendo, né? Mas eu nunca achei que eu fosse ser que eu fosse ser escritora, não. Tanto que eu não fiz curso de letras, né? E também nunca achei que eu fosse... Então, quer dizer, para surpresa minha, uma coisa boa que me acontece, foi quando eu terminei meu doutorado, eu falei que eu tive coragem, porque eu tenho assunto suficiente, né? Para poder escrever uma obra, que essa obra foi baseada, inclusive, na própria tese de doutorado, né? Então, eu comecei a escrever e ver o seguinte, que o livro, quer dizer, uma coisa você está na aula, o olho no olho, tudo bem. Mas eu posso, o quê? Pegar esse meu conhecimento, extrapolar, ou seja, aumentar geometricamente. Em vez de eu ter 40 alunos, se eu tiver um livro e as pessoas lerem, eu vou atingir mais pessoas. Né? Então essa coisa das pessoas lerem o que você escreve é uma coisa prazerosa demais. Então foi aí que quando eu escrevi o primeiro, que vi a necessidade de escrever para criança, já é outra linguagem, já é outra preocupação escrever para criança, né? Então isso começa a ampliar o horizonte da escritora, não só da historiadora, mas da escritora. Eu me considero uma pessoa de sucesso, por quê? Porque primeiro eu estou viva, estou bem, estou com minhas meninas todas, né? Apesar de tudo isso, consegui chegar onde a gente chegou com sucesso e com respeito da sociedade. Eu acho que isso é muito importante, né?